George Bissell foi a primeira pessoa responsável pela criação da indústria do petróleo. Ela iniciou como muitos outros empreendimentos, fruto da união entre necessidade e paixão por um negócio que poderia trazer um enorme retorno financeiro. Bissell teve o seu primeiro contato com o chamado óleo da pedra ao visitar a Universidade de Dartmouth, uma instituição onde ele havia se formado anteriormente. Ele sabia que este era um fluido usado como remédio, mas ele também descobriu que ele tinha propriedades inflamáveis. Assim, ele concebeu a ideia de que esse óleo também poderia ser usado como um iluminante. Bissell convenceu outros investidores, entre eles James Townsend, presidente de um banco em New Haven. Esse grupo viria a contratar o professor de química Benjamin Silliman Jr. para analisar as propriedades desse óleo. A contratação de Silliman ia muito além disso. Ele era uma autoridade científica renomada, e o objetivo de sua contratação era, além de ter o aval e o apoio de um renomado professor de química, conseguir atrair mais investidores para conseguir levantar mais capital. O acordo foi bom para Silliman, que aceitou participar do projeto, desejando com isso fazer uma renda extra. O relatório de Silliman dizia: "Parece-me que há muitas razões para o encorajamento da crença de que sua companhia tem em mãos uma matéria-prima da qual, por processos simples e nada caros, será possível fabricar produtos muito valiosos." Como esperado por Bissell e seus sócios, esse relatório teve um efeito altamente persuasivo, atraindo novos investidores que ajudaram a levantar os fundos necessários para os próximos passos. Surgia assim a Pennsylvania Rock Oil Company. Naquela época não havia eletricidade e a iluminação era feita por intermédio de iluminantes. O mais famoso era o querosene, que já estava consolidado no mercado como o óleo iluminante mais barato. Desta forma, um dos maiores desafios para os investidores do petróleo era achar uma maneira de obter o líquido em abundância e extraí-lo com baixos custos. O lampejo de genialidade de Bissell veio por acaso. Ele viu a propaganda de um remédio à base de óleo de pedra, que era obtido como subproduto da perfuração de poços de sal. A partir disto, ele e os outros investidores, apesar de serem ridicularizados pela ideia, pensaram em obter o petróleo bombeando-o para fora da terra. Assim, surge a figura de Edwin Drake, um ex-maquinista obstinado. No ano de 1857, ele viajou para Titusville, uma cidadezinha no noroeste da Pensilvânia, onde possivelmente haveria petróleo. Ele recebeu $1.000 para iniciar os trabalhos. Contudo, foi apenas em 21 de agosto de 1859 que, a 21 metros de profundidade, a broca atingiu uma fenda, encontrando petróleo. Essa notícia se espalhou e a população da pequena cidade de Titusville se multiplicou da noite para o dia, com outros investidores adquirindo terra. A quantidade de petróleo encontrado foi tão grande que a oferta superou de longe a demanda, e o preço do petróleo despencou. O petróleo ganhou o mercado como iluminante, e isso fez com que as terras da pequena cidade de Titusville fossem logo compradas. Entre os inúmeros investidores estava George Bissell, que não perdeu tempo e gastou milhares de dólares na compra de algumas fazendas, tornando-se um homem muito rico e também filantropo. Drake não teve a mesma sorte de Bissell. Ele se tornou comerciante e sócio de uma empresa de ações de petróleo, que acabou não dando certo, vindo a viver de uma humilde pensão concedida em 1873 pelo estado da Pensilvânia, por seus serviços. A região próxima à cidade de Titusville ficou conhecida como Oil Region, e em 1860, apenas 15 meses após a descoberta de Drake, cerca de 75 poços já estavam em produção. Em 1861, ano em que teve início a Guerra Civil Americana, os perfuradores descobriram o primeiro poço contínuo, do qual era possível retirar cerca de 3.000 barris por dia. Com a descoberta desses poços, a produção do petróleo se elevou subitamente e passou de 450.000 barris no ano de 1850 para 3 milhões em 1862. O barril chegou a custar apenas 10 centavos. Porém, com essa queda do preço do petróleo, ele conseguiu atrair mais consumidores, tornando o petróleo o óleo iluminante vigente. Havia uma verdadeira corrida para extrair o máximo de petróleo possível, e um dos fatores determinantes para isso era que não havia controle entre as propriedades. Desta forma, o dono de uma determinada superfície tentava produzir mais que o seu vizinho, para evitar que o poço fosse drenado por alguém outro. Em meio a várias mudanças, como a instalação de oleodutos de madeira que baratearam o transporte do petróleo e o aperfeiçoamento do sistema de vendas, as previsões acerca da indústria petrolífera eram muito promissoras. No entanto, ninguém realmente conseguia vislumbrar a verdadeira magnitude
do que se seguiu vertiginosamente nos próximos anos. Se você gostou desse vídeo, ajude o canal se inscrevendo e deixando o seu like. Na descrição do vídeo eu vou inserir os livros usados e recomendados para a criação desse conteúdo. Se você adquirir esses livros pelo nosso link, você já vai estar ajudando demais o canal a se manter. Esse foi o primeiro episódio de uma série de vídeos que pretendemos fazer sobre o petróleo, desde os primórdios, como exposto nesse vídeo, até os nossos dias. Até a próxima!